tudo bem com vocês? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no espaço cheio de cultura e arte da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar e eles vêm aqui trocar uma ideia comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o grandiosíssimo convidado de peso em intelecto, Rodrigo Caltabiano, o homem que ressurgiu das cinzas do dengue, para conversar um pouquinho. Vamos fazer um preâmbulo aqui com o currículo do homem, que é uma coisa fantástica. Ele é graduado em medicina pela Unital, especialista em clínica médica pelo Centro Médico de Campinas e fez uma ampliação em antroposofia na ABM-ASP e é coach integral sistêmico pela Febracis. É assim mesmo? Febracis. Então, Febracis, exato, sabia. Maravilha, cara. Vamos falar sobre você então. Quem é Rodrigo Caltabiano? Valendo. Fala, Se Marcão, apresenta pra gente. Tudo jóia, prazer estar aqui. Muito honrado com esse convite aqui, com tanta coisa gostosa, beleza, cultura, inteligência e tudo mais. É bom fazer parte disso, né? Show de bola. Bom, Rodrigo Caltabiano é um sujeito de 50 anos, casado, pai, sou avô, sou médico, né? E apaixonado pelo ser humano, né? Isso me fez, né, desde a música, psicologia, psicossomática, antroposofia, cursos de neurociência, então tudo voltado para tentar entender melhor o ser humano cada vez mais na sua profundidade, porque eu imagino que é justamente ali, né? De onde começa o problema de comportamento, o problema emocional e o problema médico, que leva finalmente esse paciente para mim no consultório. Aí eu acabei virando isso daí. É isso aí que tá valendo. Fiquei sabendo que você saiu de um quadro de dengue agora, então tá... Dengue, cara, nossa, putz, se cuidem, viu, pessoal? Porque, nossa, dengue, cara, é muito ruim. Eu tenho feito piada, assim, que eu fui lá no inferno, dei um beijo na boca do capeta e voltei, bicho. Rapaz, eu tive dengue uma vez na vida, eu não desejo pra ninguém não. Faz tempo já, mas é uma coisa que você levantar da cadeira aqui e ir pra próxima já é doloroso, né? Um negócio terrível. Mas hoje foi até jogar bola, tava stalkeando. Hoje foi meu... Nossa, nem sei, quinto, sexto recomeço do futebol, cara, mas eu não desisto, sou brasileiro, não desisto nunca. Bom de bola, pelo menos, não? Mais ou menos. Mais ou menos? Joga de quê? Hoje eu estreiei no Society hoje lá, fiz 4 gols, cara. Caramba, foi pra seleção Errei um monte de gol ainda. Ela fez 4, você errou uns 10, mas tá bom, né? O aproveitamento tá bom, tá tranquilo. Bom, você se define lá no seu Instagram como um médico das antigas, praticante de medicina antroposófica. Explica pra gente o que é isso. Isso, cara. Médico das antigas, cara, é a medicina que eu admiro, né? Na minha história, assim, os médicos que me inspiraram a fazer medicina são os médicos que, cara, cuidaram da minha mãe, da minha avó, sabe? E que era uma época, assim, que a tecnologia não era o que é hoje, sabe? Então a coisa era bem mais artística, bem mais humana, artesanal, e bem menos planilhada, tecnológica, protocolos e tudo mais. Isso, que tira o indivíduo da cena, né? E a gente está fazendo as mesmas coisas para todas as pessoas e fica naquela estatística, enfim, aí desumaniza. E é o que eu não acho que eu sou o cara para fazer isso, entendeu? Eu acho que tem grandes especialistas, eu acho que tem médicos mais modernos para fazer isso, eu acho que isso é muito necessário, ok? É importante para a evolução até mais. Mas assim, cara, do mesmo jeito que você tem aí um fast food que vai resolver seu problema imediatamente, você tem um slow food, entendeu? Eu sou o cara do slow medicine, entendeu? Então, poxa. Então assim, às vezes eu tenho que me policiar para poder não deixar minha consulta passar de 2 horas, entendeu? Então o podcast vai ser umas 6 horas hoje. Vai ser. Se deixar, vai embora. Entendi. E esse lance da antroposofia tem a ver com isso também? Tem a ver com isso. A antroposofia foi um encontro, assim, né? Primeiro, quando eu já comecei já nos primeiros anos de medicina, eu tenho 25 anos de formado, né? Então, assim, nos primeiros anos,
eu já comecei a entender que não era simplesmente você dar uma insulina para baixar a glicose, tinha muita coisa em jogo, sabe? Então foi uma coisa meio que descobrir um caminho no facão, sabe? Inicialmente. Na lida diária. Inicialmente, né? E aí nessa tentativa de entender o ser humano na profundidade, e obviamente a mim também, né? Eu encontrei no espiritismo uma quantidade enorme de respostas, né? Porque a figura de Jesus assim sempre me inspirou, né? Eu falei, poxa, eu queria ser que nem esse cara, né? Meu? O cara, ele fala, cura, aconselha, é isso aí. Esse é o modelo, né? Então acho que até de forma bem ingênua, bem infantil, eu sou um cristão raiz, sabe assim, daquele que quer ser como Jesus, sabe? Entendi. Eu falei assim, então é isso aí. E aí encontrei na medicina um caminho, né? E aí, mas assim, dentro de religiões assim, a gente acaba sendo arrebanhado e você não tem todas as respostas, né? Claro. E aí, quanto mais você busca, às vezes mais dúvidas surgem. pois né? é, então. E aí o espiritismo me deu um monte de resposta. Mas assim, como toda religião, encontrei alguns problemas ali de doutrina mesmo, né? Coisas que não me passavam na garganta. Por exemplo, Questões do frases, por exemplo, como assim, o corpo não é nada, sabe? Como tudo é espírito. Eu falei assim, então para que Deus fez o corpo, cara? Sabe assim? Então coisas assim não estavam me fazendo muito feliz, assim, então, apesar das técnicas de terapia muito legais, profundas e tal, sutis pra caramba e tal. E aí eu estava numa situação que foi engraçada, assim, porque assim, de um lado, trabalhando no hospital, em Tracate, entendeu? Terapia endovenosa, UTI, tubo, aquela coisa toda que você sabe, você conhece. E de outro lado, a coisa no extremo da sutilidade, entendeu? Então, e de forma que, assim, um não conversava com o outro, sabe? Sim. Então, às vezes, estava no hospital, aí chegava no hospital, poxa, cara, seria muito legal esse cara, de repente, fazer uma cronoterapia, sabe? Assim, mas como é que eu vou falar isso dentro de um hospital? Você mais pensa, Marco. Entendi. Como que eu vou falar isso? E às vezes eu estava, no centro espírita, fazendo um tratamento sensacional e falava assim, mas será que esse cara de repente não podia tomar um sorinho? Cara, ele ia dar uma melhora, né? Mas não conversava, porque na verdade assim, são pontos de vista do ser humano que são assim muito polares, entendeu? Sim. E aquilo ficou meio que um buracão. Eu estava nesse buracão, assim, sabe? E aí, quando eu fui fazer a medicina antroposófica, a conselho de um amigo que tinha tratado de um meningioma com medicina antroposófica, foi muito interessante, né? Inclusive, até é bem legal assim, a história dele. Quando eu fui fazer medicina antroposófica, assim, parece que ligou uma tomada, assim, sabe? Os dois lados começaram a fechar o circuito, a conexão. Então, porque o corpo etérico não é potássio, sabe? O corpo astral é o sódio. E eu comecei a fazer amarração, aquilo, fiz assim, ó, pá! E o ser humano, parece que a imagem do ser humano montou na minha cabeça, sabe? Entendido. Então, a antroposofia, cara, tem um carinho enorme pela antroposofia, porque o que eu consigo escutar, examinar e falar para um paciente depois da antroposofia, putz, eu sou outra pessoa, ampliou demais. E há quanto tempo você faz isso? Putz, meu primeiro dia foi 33 anos, eu tenho 49, então faz a conta aí. Você está com 39? Estou com 49. 16 anos. Entendi. 16 anos. Poxa, interessante. E é uma área linda, cara, porque é uma área filosófica, não é uma medicina, né? A antroposofia ela é muito ampla, né? Então ela mostra pra gente uma realidade espiritual sem misticismos, né? E que dá os seus pitacos em, cara, pedagogia, em culinária, arquitetura, agricultura, entendeu? E enriquece todas essas subciências, entendeu? E a medicina, na verdade, foi a última. Entendi. É a última. Até pelo pragmatismo, né? Que é bem presente. Certo. Lá também você se define como um indivíduo fleumático. Fleumático. Fleumático é um temperamento, né? É um temperamento de baixa sensibilidade e baixa reatividade, né? Então, temperamento é isso, Marco. Temperamento é uma capacidade, né, do nosso corpo astral. O corpo astral é a nossa, para não falar em termos assim, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco. É a nossa emoção, né? Então, assim, o temperamento ele é formado pela minha capacidade de perceber
o ambiente e de reagir ao ambiente. Perfeito. Né? Então eu posso ser muito sensível ou pouco sensível, né? Muito perceptivo, atento ou pouco, né? Perfeito. E posso ser muito ou pouco reativo. Então quando você pega essas duas grandezas e coloca num gráfico, sai 4, né? Entendi. E aí você tem os temperamentos. Então assim, o meu temperamento é principalmente fleumático, que é aquele que é pouco atento e pouco reativo, ou seja, é o cara estável, entendeu? Entendi. Mas enquanto tá normal, né? Porque o fleumático, quando ele é o elemento água, né? É o elemento regido pelo elemento água. Claro. Então, Mas isso tem alguma coisa a ver com medicina chinesa, alguma coisa do tipo? tem um pouco a ver, dialoga, né? É que na medicina tradicional chinesa são 5 elementos, né? Tem o elemento éter, né? Isso. Né? Então é bem semelhante, assim, é bonito de estudar isso daí, Entendi. é bem legal. E os outros tipos são quais dos temperamentos? Os temperamentos? Tem o fleumático, né? Que é o pouco reativo e pouco sensível. Temos o melancólico, que é uma outra parte importante também do meu temperamento, que é aquele que é muito sensível e pouco reativo. Né? O colérico, que é muito sensível e muito reativo, ou seja, ele só vive no mundo de fora. Né? Esse é o cara que transforma o mundo. Né? É o cara que vamos e já foi, sabe assim? Entendi. É a Mônica, sabe? É o Darth Vader, entendeu? É o Napoleão, sabe assim? E o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que ele é muito sensível. Ele tem uma sensibilidade baixa e tem uma reatividade alta. Ou seja, ele tem o movimento dele. Entende? É o mais saudável de todos os... Qual que é? O sanguíneo. O sanguíneo. O sanguíneo, Ele tem o movimento dele, assim. Então ele tem todo um comportamento sedutor, ele tem uma fala... Sabe? O brasileiro ele é sanguíneo, né? O futebol brasileiro é sanguíneo. Entendi. Né? Então ele é liso, sabe? Ele é agradável, tal, mas na hora que você precisa dele ele já foi também, entendeu? E aí uma curiosidade, na sua parte de avaliação de consulta e tudo mais, você também parte dessa avaliação de temperamento e tudo mais? Não, certamente, porque por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem um temperamento como o meu fleumático, por exemplo, sabendo que ele tem essa regência do elemento água, eu preciso ficar preocupado com, por exemplo, doença de depósito. Entendi. Entendeu? Que a água, ela tende a ficar no ambiente que a contém. Entende? Então ela é mais paradona. Então, assim, a pessoa fleumática ela tende a ganhar peso, fazer doenças, por exemplo, como diabetes, como colesterol. Entendeu? Então tudo isso lá na frente sai na conta entendeu também. Entendeu a ligação? Perfeito. É muito interessante. Então, muito interessante. Sua consulta deve ser uma conversa um papo profundo, hein? Tesão. É um papo muito da hora. Da hora. A gente estava batendo um papo aqui antes, conversando sobre uma demanda que você teve no consultório natural sua, que é sobre ansiedade, principalmente com mulheres, né? Parte feminina. Isso aí. Eu não me especializei nisso, né? Na verdade, assim, como eu falei no começo, a paixão é a profundidade do ser humano, né? Para não ficar na superfície, né? Perfeito. E aí o que acontece é que assim, de cara, assim, isso não é meu, não é da medicina antroposófica, assim. Para cada 10 pacientes que a gente atende, 8 em média é mulher, né? A mulher tem mais essa abertura, ela pede mais ajuda do que homem. Exato. Né? Então já é 80%. Né? E aí a questão da ansiedade era uma questão, é uma questão já importante antes da pandemia. Né? Porque assim, o Brasil, inclusive, fiz entrevista até, foi em grande mídia, inclusive, justamente em virtude do Brasil ser, naquele momento, o campeão de pessoas ansiosas no mundo. Isso antes da pandemia. Então, você imagina depois da pandemia, que foi um baita de um estresse, quer dizer, cara, chove de gente doente, mulher estressada no consultório, entendeu? Então, claro que as queixas não é essa, né? Eu estou estressada, estou ansiosa, né? Tem gente que tem essa consciência e fala, né? Mas tem gente que vem, putz, dor de estômago, caindo no cabelo, quebrando a unha, intestino que não funciona, imunidade que não funciona, tesão que sumiu, cara, de tudo, né? E aí, na antroposofia, a gente empacota isso dentro de vitalidade reduzida, né? Entendi. Por conta desse excesso de pensamento senciente, né? Que é o pensamento de consciência inferior. E aí a pessoa desvitaliza e começa a ter sintoma
do corpo de A a Z, em cima e embaixo, entendeu? Entendido. E aí a ideia é de fazer com que essa pessoa se revitalize. Aí o leque é imenso, né? Um monte de técnica, de remédio. E aí, esse era o próximo questionamento. Como a sua visão é mais global também, da parte de entrevista e tudo mais, a terapêutica provavelmente também abrange uma miscelânea de possibilidades. Isso, né? desde a alopatia, claro, não deixo de ser um médico alopata, né? Não me radicalizo, né? Igual homeopatia e alopatia, né? A antroposofia, ela, como é um link, né? Ela passeia um pouco ali entre as duas tendências. Então, assim, eu posso dar medicamentos, dou muito medicamento alopático, muito antidepressivo, calmante até, entendeu? Apesar de não gostar, às vezes é necessário. É necessário. E a gente também tem um monte de medicamento fitoterápico também. A antroposofia, ela tem diversos medicamentos que ajudam a acalmar, a reorganizar, a amenizar o corpo astral, revitalização, então tem um monte de medicamento, né? E comportamento, né, cara? Porque assim, eu penso que... Mas desculpa, quando você fala medicamento aí, você fala de fórmulas, é chá, é o quê? É manipular? É tudo isso. Entendido. É tudo isso, né? Então, por exemplo, em vez de, eu posso usar, por exemplo, um medicamento à base de melissa, lá, 600 miligramas, por exemplo. Entendido. Né? Eu posso fazer, por exemplo, usar essa mesma melissa dinamizada em D8, por exemplo, entendeu? Então, eu consigo acalmar sem dar sono. Se o problema, entendeu? Então, na dinamização eu tenho essa vantagem, entendeu? Puxando a sardinha um pouco para a minha área, a parte de reumatologia, por exemplo, isso tem muito a ver com o perfil das pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, que é um transtorno de hipersensibilidade à dor e tem muito aspecto psicossomático envolvido, parte de ansiedade, depressão, falta de compreensão social de uma maneira geral. Você tem uma vivência boa nessa parte de ganho de qualidade de vida, em redução de dor com sim. Quando a gente trata um paciente, quando eu trato um paciente com fibromialgia, eu não vou tratar a fibromialgia. Perfeito. Entendeu? A gente precisa entender dos 4 elementos, né? O físico, né? Que é o display, né? Que é a manifestação que o paciente me mostra através dos exames e tal. Aí, em cima disso, a gente vê a vitalidade, né? Que é o grande maestro das proteínas do corpo, dos elementos e tal, que é onde fica a nossa vitalidade, não tem consciência. E depois o corpo astral, porque é o corpo astral que carrega aquela sensibilidade, reatividade, emoção, consciência inferior. E a individualidade, que é o nosso 4º elemento, que a gente chama de elemento espiritual, né? Que não tem nada a ver com religião. Né? E aí essa ideia de entender tal, quem é você, o que você precisa e tudo mais. Então, assim, quando a pessoa adoece, não só de fibromialgia, mas... Né? Esses 4 elementos eles estão desarmonizados entre si, entendeu? Eles estão a reação de dominância entre esses 4 está errada, entendeu? Então a gente vai tentar fazer medicamentos para tentar harmonizar esses 4 elementos. E tudo isso é suprassensível, né? Entendeu? E aí a pessoa melhora da fibromialgia. Com a dor também se coleta. Melhora da fibromialgia. Claro que assim eu encontro assim uma dificuldade de usar uma monoterapia. Perfeito. E ter um resultado 100%, entendeu? Porque eu entendo que a doença crônica, ela tem muitos fatores envolvidos, sabe? Então, assim, não vai ter um medicamento miraculoso, sabe? Mas eu dou medicamento miraculoso, dou os dinamizados, dou um alopático, prescrevo um livro, mando um filme, meditação e tudo mais, para ela sair de lá com um pacote para pegar ela de cima e baixo, do sutil ao físico. Entendi. Entendeu? Praticamente uma estratégia já bolada ali, o plano é esse. Entendi. Isso é individual, né, cara? Porque assim, cada pessoa tem uma história, né? Claro. Então, claro, uma forma de enxergar. Então, por exemplo, um filme que eu prescrevo de repente para você é diferente de para outra pessoa, sei lá, entendeu? Livros, enfim, a meditação, tem gente que não gosta de meditar porque tem uma questão religiosa, acha que é, sei lá, o que acha, enfim. E você é praticante de meditação? Eu medito. Nossa, eu fico ótimo meditando. É mesmo, cara? Mas engraçado, uma vez eu vi aquela Monja Coen. Monja Coen. Que ela falando... Budista, né? É isso. Que a meditação que ela faz é com os olhos abertos. Eu não entendo nada de meditação, tá? E ela falou que assim, tem gente que faz a meditação focada para relaxamento e, na verdade, o que eu indico é
a meditação para o fortalecimento da mente. Então é para que nada te abale. Perfeito. Então ainda que você esteja numa estação de trem com 2 trens passando e fazendo um barulho, você está olhando para o trem, mas a sua mente está meditando, está em outro plano, digamos assim, né? Sim. É uma coisa que eu admiro. Mas são técnicas, né? Isso é bem budista. Isso é bem budismo, viu? Isso aí que você falou. É bem dela mesmo, né? Mas tem várias outras, viu? Tem várias outras métodos, pegadas. Claro, né? claro. Não falando de certo ou errado de forma nenhuma. Mas interessante o que você falou justamente por causa disso e do que a gente estava conversando. Eu tenho muito essa visão também que o protocolo ele é importante, mas às vezes ele é muito emburrecedor, né? Então você pegar e tratar os diferentes como iguais é uma coisa que às vezes, na maioria das vezes é uma receita para o fracasso, né? Eu peguei a fibromialgia como exemplo, mais pela complexidade mesmo e pela baixa resposta pelos protocolos instituídos. Sim. E às vezes você prova resposta em outras terapias que não estão descritas, digamos assim, como tratamentos de fato, mas que tem um resultado muito importante, é exatamente o que você falou e que você consegue também. Exatamente. Muito interessante. Sobre filmes, você tinha comentado comigo que gosta bastante do Pat Adams. Pat Adams, Dr. Hunter Adams. Esse cara, para mim, foi inspirador, cara. Porque quando eu entrei na faculdade, Marcão, eu entrei na faculdade muito... Lembra? Cristão, romântico, sim. Né? E aí, eu entrei na faculdade, cara, assim, do segundo para o terceiro ano, assim, eu tava, assim, decepcionado, sabe? Frustrado. Na faculdade. Na faculdade, frustrado, né? Eu não tenho na minha família nenhum médico próximo para me apadrinhar, para a gente ficar batendo papo como a gente está batendo um papo aqui, entendeu? Eu não conversava isso. Então, assim, a medicina para mim era um negócio, sabe, romântico mesmo, pão de fada, sabe? Aquela coisa carinhosa, aquela coisa de tocar e falou assim, não, você vai ficar bom, e a pessoa assim, enfim, aquela coisa, né? E aí a medicina, na academia, cara, ela precisa ser quadrada, entendeu? Precisa ser, né, daquele jeito. E aí impessoal, entendeu? E aquilo me deixou, eu estava cogitando já de migrar para a psicologia. Migrar para a psicologia, é isso que eu estava pensando. E aí um dia um colega falou assim, vamos lá na faculdade, porque vai ter uma sessão cinema lá. Aí eu ia fazer 3 anos que eu estava na faculdade, não sabia que tinha sessão de cinema. Eu falei, ok, vamos lá. O que vai passar? Ah, cara, é um filme que, assim, toda vez que a gente vai pro internato, né? Que a gente sai da faculdade, da lousa, e a gente vai pro internato, que são os últimos 2 anos, né? Eles fazem a gente ver esse filme para a gente poder ir para lá. Eu disse, ok, vamos lá, né? Vamos lá, eu tinha coisa para fazer, sempre possível não ter o que fazer na faculdade, né? Então, mas eu falei assim, não, vamos lá, porque foi um cara que eu confiei nele, sabe? Ele era um cara legal de conversar, ele não era um cara que falava muita besteira, ele não era cara de cachaça, de mulherada, e aquilo me inspirou uma certa confiança. Eu fui ver esse filme, cara, meu, você sabe que filme que eu tô falando? Sei, do Robin Williams, né? Robin Williams, justamente, claro. Nesse Meu Amor é Contagioso. Sim. Aquele filme, cara, me chocou, cara, profundamente. Aí, a partir daquele momento, eu falei assim, cara, se esse cara consegue, eu consigo ser 10% desse cara, eu já não preciso ser igual o que eu tô vendo aqui, né? E aí eu falei assim, então dá para ser diferente, graças a Deus. Eu falei assim, então tá bom. Eu olhei para Deus e falei assim, realmente dá para ser médico, papai. Então bora lá, vamos. Entendi. E aquilo me manteve na faculdade, só isso, cara. Caramba. Entendeu? Tive o prazer de conhecer esse cara pessoalmente. É mesmo, cara? Numa palestra. Não tem nada a ver com o artista. O artista, ele é um parrodinho, né? Baixinho, né? O Pat Adams, de verdade, ele é um cara que ele se veste que nem um Falcão. Sabe o cara do Brega? Sei. O Falcão? Sei. Ele se veste igual o Falcão e ele tem 1,00 m, sei lá, sem exagero. Ele deve ter aqui 1,90 m de altura. Que isso, cara? Cabelo branco, rabinho, assim. Não tem nada a ver, assim. Não. E ele não anda com celular, não anda com carteira, ele não anda com essas coisas. Ele anda com maquininha de fazer pum, ele anda com meleca de nariz para colocar no nariz das pessoas, assim. Ele tem uma neura de fazer as pessoas rirem. Aquilo do filme é 100% real. Ele vive disso, cara. Ele nunca cobrou uma consulta, Marcão. É mesmo, cara? Nunca cobrou uma consulta. Eu não sabia, não. Não, nunca cobrou. Ele critica um pouco o filme, né? Porque não contou tudo, porque tem o lance de Hollywood e tal. Ele meteu o pau lá no dia da palestra, foi uma palestra, né?
Mas é um cara, Marcos, que assim, ele foi em todas as guerras. Todas as guerras. No front de batalha, ele fica. A meta dele é de ficar entre 1.000 e 2.000 metros da primeira linha de batalha. Cara? E ele visita todos os feridos de guerra e fazer palhaçada para esses caras morrerem dando risada. Cara, eu me emociono disso, cara. Caramba, e você conversou com ele, conheceu esse cara? Não conversei assim com ele, né? Aham. Porque ele não fala uma palavra em português, Aham. né? Eu também não falo uma palavra em inglês, né? Aham. Então, assim, mas tinha tradução simultânea, né? Então, assim, ele mostrava as imagens e tudo mais. Isso, quando não tem cara, guerra, isso ele vai pra mim para é a uma África. novidade absoluta. Quando não tinha guerra, ele ia para a África. Uhum. Em determinados locais dos assentamentos e tal, tem a área de cuidados paliativos, né? Que assim, a criança já não tem mais perspectiva nenhuma ali. Cara, ele vai... É lá que ele vai, cara. Ele vai lá, abraça a criança para a criança morrer no braço dele, cara. Cara, isso é muito espiritual, cara. Isso Muito é muito, muito forte, cara. Eu chorei, assim, do começo até o fim dessas palestras que ele fez, assim. E aí, assim, E é aquilo... uma senhora referência, né? E aquela coisa do filme que tinha me mantido na faculdade, Sim. depois de ver a história verdadeira dele, eu falei, nossa, ele é muito mais do que isso. Muito cara. mais. E aquilo me deixou mais chocado. Ateu. Caramba. Ateu. Aí eu falei assim, cara, realmente Deus escreve Mas ele diferente. tem alguma bibliografia, Não. biografia escrita já? Não sei, cara. É pra gente recomendar? Não sabe. Não sei. Quando eu recomendo... Mas vai pintar por aí, quando eu com recomendo, certeza. quando eu atendo muito médico novo, né? Médico, psicóloga. Mas atende como paciente como ou como instrução para a vida? Não. Como médico mesmo, né? E quase sempre para o cuidador eu recomendo assistir esse filme, né? Esse filme é um pouco antigo, né? Então não é todo mundo que conhece, né? Aí para a galera perceber que o disruptivo é bom. Com certeza, Né? absoluta. Se aplicado da maneira correta, né? Porque também tem gente por aí que não tem uma característica mais disruptiva, mas... Não, exagera, né? Um pouco exagera. Exagera, vira zorro, né? Mas dá pra ver que você é um cara muito centrado, cara, nisso aí. E assim, é bacana justamente por fugir um pouco dessa questão estereotipada do protocolo mesmo, de sentar e conversar. Porque a gente, em outros episódios, houve conversa aqui sobre questão de exames e tudo mais, e o tanto que, graças a Deus, aqui o que tem se replicado é a clínica é soberana. Aquilo que o paciente reclama é muito mais importante do que aquilo que está descrito no exame, né? Então, esse olhar, esse sentar e se entender o paciente e descobrir a história mesmo, não é só um pedaço de carne que está na sua frente ali. Muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E sobre você, assim, a gente já sabe que você estava com dengue, que você joga futebol, que você é fleumático, mas você tem algumas coisas interessantes também. Tem banda? Eu tenho uma banda de médicos lá de Guaratinguetá. Só médicos? Né? Deve ser horrível. Só não, porque a gente não temos médicos bateristas lá. Mas a gente tem um colega que trabalhou com a gente no hospital. Assim. Ele foi recepcionista da gente, foi secretário, e aí ele faz a bateria, né? Baixista também, a gente tem um baixista que é médico, a gente tem um cantor que é médico, tecladista a gente não tem tecladista ainda, ninguém toca piano naquela cidade. E aí assim, a minha vinda para São José, a gente acabou que a gente diminuiu bastante a nossa frequência, a gente está tocando assim uma vez por ano, assim, sabe? E toca rock? Toca o quê? Rock and roll, eu toco guitarra e violão. Entendi. Guitarra e violão. E gosta de música flamenca e chorinho também? Gosto de chorinho, gosto de jazz, gosto assim, mas o que enche o coração é o rock e o blues, né? Rock e blues. Rock e o blues, é demais, hein, cara? O flamenco e o chorinho são os estilos que eu ouvi de criança, assim, né? Por causa de ter um professor de violão que ele tocava flamenco, quando ele tocava flamenco, ele fazia aquelas técnicas de mão direita, assim. Nossa, cara, aquilo ali me ficou na cabeça, assim. E na família do meu pai também tem ali uns parentes, assim, que faziam parte os seresteiros de Guaratinguetá. Chorinho é lindo, Chorinho é lindo.
Poxa, é mesmo. Engraçado, cara, o mecânico que estava cuidando do meu carro esses dias, ele fechou, ele até foi meio deseducado comigo, essa é a verdade, ele falou que ia liberar meu carro e ia fechar mais cedo, porque no bar vizinho à oficina estava começando a tocar chorinho. E ele tocava chorinho quando ele era mais jovem, falou, cara, eu não vou ficar aqui trabalhando, não, vou para lá, pro bar. Falei, pô, mas meu carro, cara, e aí como é que vai ficar? Mas, no fim, deu tudo certo. Cara, eu tenho uma questão aqui que me ocorreu, que você também trabalhou no SAMU como socorrista, certo? Trabalhei. E depois foi regulador também? Também. Cara, com essa visão tão humanizada, você ser regulador deve ser um negócio meio complicado, não? Porque você quer abraçar todo mundo. Justamente. O SAMU é legal, eu gosto bastante do SAMU por causa do trabalho em equipe. Né? E é um plantão que fisicamente ele não é um plantão muito puxado, sabe? Mas, cara, às vezes, quando a gente tem, principalmente quando a gente tem pacientes que ligam, assim, desesperados por uma patologia que não é que a gente presume não ser um diagnóstico grave, né? E a gente precisa bater um papo, não, calma lá, deixa eu explicar uma coisa para você, presta atenção, calma, respira e tal, e a gente começa a conversar, cara, quase todo mundo eu consigo levar na conversa, porque o correto, ela falou assim, cara, você não tem perfil para SAMU, muito obrigado, entendeu? Não, entendeu? Próximo, entendeu? E aí, quando a gente consegue ter essa visão, você conversa, você vai conversando, você dá aquela uma explicadinha básica assim, o paciente agradece, fala muito obrigado, qualquer coisa se liga de novo, entendeu? Eu acho que eu teria dificuldade com isso aí também, cara, porque é muito difícil, pelo amor de Deus. Mas você trabalhava atendendo direto o telefone. O telefone. O telefone. Entendi. E conseguia converter tranquilo, assim? Não, porque a gente tem, cara, são 10 segundos para a gente poder presumir um diagnóstico, entendeu? E a gente delegar a viatura de acordo com aquele diagnóstico que a gente presumiu, entendeu? Entendi. Então o negócio é meio que papum. Aí não tem abertura, né, pra gente poder ficar fazendo essa conversa toda rica, espiritual e aquela coisa toda, não dá, né? Mas para poder tentar convencer uma pessoa de que eu não vou na ambulância, aí a gente consegue, o bico é doce, né? Então dá para levar o paciente. Poxa, uma força assim de trabalho que, poxa, em 10 segundos você conseguir definir e ainda convencer a pessoa a falar, não é tão grave assim. Você tem um lábio doce, doce mesmo. E eu sou um bom regulador, eu me considero um bom regulador. Esses dias, inclusive, fiquei muito bravo, cara. A gente recebeu no plantão da Unimed Guaratinguetá, a gente recebeu um paciente que estava do SAMU, que estava com sede. Com sede? Juro por Deus. Estava com sede. Aí, todos os parâmetros, todos normais. Eu falei assim, mas espera lá, você está com sede e veio para o hospital? A gente ligou para o SAMU. Eu falei assim, piorou, né? Porque te ligado para o SAMU, o médico, na minha opinião, que não estava regulando, pelo menos não regulou como eu regularia, entende? Mandou a ambulância, que na minha opinião não deveria, né? Aí depois que chega a equipe, passa todos aqueles dados, doutor, porque eles não é táxi, né, bicho? Entendeu? Com certeza. Eles chegam lá e falam assim, o paciente já está assim, assado e tal. Então, poxa, então tá. Então, se aqui está só com sede, fala para essa pessoa tomar um líquido oral em casa, entendeu? Não vai levar para o hospital para fazer exame 4 horas da manhã, entendeu? Mandaram para o hospital, entendeu? Aí eu tive que falar para a pessoa tomar líquido oral lá. Aí eles não quiseram, foram para casa para tomar líquido em casa, sabe assim? Então, perceba, existe o mesmo em 10 segundos, entendeu? Sabe assim? Você pode fazer uma coisa com qualidade mesmo em 10 segundos. Claro. Entendeu? É uma questão de feeling também, né? Você é médico porque você nasceu para ser médico. Não, eu não sei o assim. que eu seria, cara. Não sei o que eu seria. Talvez um músico aí, Requenguela, tocar aí para poder tocar por comida aí nos barzinhos, tocar uma bossa nova. Talvez até um arquiteto. Mas teria sensibilidade. Porque minha mãe é uma arquiteta frustrada, assim. Eu falei assim que ela devia fazer arquitetura, pelo menos para levar para o caixão, levar porque ela tem um senso estético perfeito, assim. Entendi. Desenhou várias casas e tal. Mas você tem essa veia artística também, não? Não, eu acho que mais de desenho, né? Para honrar, não, desenho não. Eu tenho a veia artística de ouvido, né? É a música que a gente toca. A última vez foi em março do ano passado, né? A gente já está
tá vencido já, né? A gente tá tentando se Já organizar para bateu um tocar ano de aí, novo, né? cara. Cara, como é mágico demais, cara, que a gente chega lá, fazer um ano que a gente não se vê, a gente liga tudo lá, vamos tocar qual? Vamos lá. Tá, pá, a música sai solo, sai mesmo, paradinho, cara? esse Então o cara. negócio É lindo, cara, é lindo. Poxa, deve ser da hora mesmo. Cara, Te convido. eu toco bateria, toco um pouco de violão, e tô tentando aprender a tocar acordeon, mas é muito difícil, cara. Bossa é muito difícil. É Um mesmo? negócio que trava a cabeça. Você faz um lado, fica bonito. Faz o outro, fica bonito. Na hora de juntar os dois, dá um bug cerebral, você não vai pra frente. Vou arrastar você pra Guará. Vamos lá, pelo menos para assistir o show. Cara, mas uma coisa que me deixou assim ainda encucada é que você tem essa questão que você falou que não é contrário à alopatia de forma nenhuma, mas às vezes não rola um conflito dentro da sua cabeça, não? Do tipo, será que eu não... Até que ponto vai a homeopatia? Até que ponto eu não estou polimedicando demais com a alopatia? E aí, como é que fica esse conflito? E não tem conflito. Não tem conflito. A antroposofia acabou com esse conflito, entendeu? Porque assim, se eu tivesse, por exemplo, uma formação que é a convencional, que é a medicina alopática, e tivesse uma formação em medicina homeopática, aí ok. Aí a distância ela é muito grande, porque o medicamento homeopático ele é muito sutil, né? Então ele vai agir no comportamento, na memória, na cognição, no inconsciente, nos movimentos internos e tal. E aí esse é o efeito do medicamento dinamizado, né? E a alopatia é uma molécula, cara, entendeu? Então, se eu quero, por exemplo, dar potência no medicamento alopático, você sabe, eu dou quantidade, entendeu? 100 miligramas, eu quero mais potência, 200 miligramas, entendeu? Perfeito. É assim que funciona na alopatia. Na medicina homeopática, eu dou na frequência, é muito diferente. Entendi. Né? Então, assim, eu vou dar um medicamento lá que foi diluído, sei lá, do C200, CH200, por exemplo. Né? Eu fico dando de pingo, de 10 minutos, entendeu? Se eu quero potência. É um negócio difícil de entender para o alopata. Realmente é difícil de entender. Como é que é um negócio que não tem nada, como é que funciona. Né? Certo. Mas a antroposofia, como ela está nesse meio de campo, assim, ela me permite entender qual é o momento da alopatia, qual é o momento da dinamização mais alta, entendeu? Entendi. Então, se eu preciso, por exemplo, resumindo para você, assim, se eu preciso usar alguma coisa para poder mirar no meu sistema neurosensorial, então, assim, eu estou falando de desde enxaqueca até problemas psiquiátricos e tal, eu preciso dinamizar esse medicamento mais. Então, ele sutiliza, ele vai pegar no sutil. A nossa consciência ela é sutil, então ele vai subir esse medicamento, né? Agora, quando eu quero dar um medicamento, por exemplo, para tratar uma inflamação, uma diarreia, uma febre, por exemplo, eu vou descer essa dinamização, vou encostar já no universo da alopatia, entendeu? Entendido. Sabe? Então, por exemplo, você fala assim, doutor, eu estou com ansiedade, eu estou com estresse, mas está tudo bem, sabe? Eu acho que eu consigo não tomar um antidepressivo, consigo não tomar calmante. O que você me aconselha? Eu perfeitamente dou um medicamento dinamizado para ele. Entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, um trauma, por exemplo, não tem menor cabimento a pessoa dar homeopatia num trauma. Entendi. Entendeu? Aí é o cara que é o radical, que o cara tá assim, o cara exagerou. Exagerou, que é exagerou, que a gente falou, né? Então, no trauma, no pronto-socorro, cara, é alopatia pura, entendeu? Não vou dizer 100%, porque tem gente ali que precisa de um remedinho, entendeu? Sabe assim? Sei lá, vou dar um exemplo, um DNV, uma crise de ansiedade, por exemplo, eu vou dar o benzodiazepínico, ou seja, alopatia. Aí o cara joga aquela água na fervura, o cara sai daquela crise. Aí eu digo, você vai tomar um briófilo, que é em D2, que é no meio do caminho ali e tal. Você vai lá, vai no consultório, a pessoa volta brilhosa. Entendi. Mulher, principalmente. Entendi. Briófilo com mulher, né? Entendi. Então, na hora da crise ali, beleza? Fazer alopatia. Tranquilo, ótimo. É muito interessante. Tinha um questionamento que eu ia te fazer, mas me fugiu a memória aqui agora, rapaz. Eu estava pensando, eu tenho a mente muito ansiosa, então às vezes eu fico olhando para você assim, e me perco um pouco. Mas, além dessa questão do Pat Adams que você estava falando aí, você chegou a comentar comigo sobre o Pedro Calabresa, é isso mesmo? Pedro Calabresa. Puta, esse cara é sensacional, Macão. Esse também foi uma outra investida também, de me aprofundar, não só para mim, mas também
no ser humano, né? Porque esse caminho da antroposofia me ensinou que aprofundar em busca do meu paciente também é se aprofundar em mim também, entendeu? O que na antroposofia chama caminho interior do médico, né? Tem até mitologia falando disso, né? O curador ferido, o mito de Quirón, nossa, é coisa de antiga Grécia. Se quiser explicar pra gente. Eu conto. E aí, o Pedro Calabres foi uma busca para estudar neurociência. E ele é um cara assim 100% científico, entendeu? Então, assim, com o Pedro eu entendi assim mecanismos de autossabotagem, ferramentas de autoconhecimento, não é temperamento na antroposofia, né? São os cinco eixos de personalidade. Por que a gente não consegue mudar o comportamento? E aí ele mostra, por exemplo, as ferramentas que o cérebro usa e a desproporção entre as coisas que o cérebro fez maravilhas nos últimos 250 mil anos, mas que hoje não combina mais com a nossa vida hoje. A gente tem que, na verdade, vencer o meu cérebro dependendo do que eu quero, sabe? Então, assim... Mas meio que instituir um novo comportamento antinatural, mais ou menos assim, ou não? Não é antinatural. Antinatural. E aí eu me lembro das recomendações espirituais, porque... Vou te dar um exemplo. Ele chama eu chamo de olho podre para facilitar a vida. Para facilitar a vida eu chamo de olho podre nas redes sociais. Ele chama de viés da negatividade. O que é isso? Quando a gente está estressado, pensa 250 mil anos atrás. Cara, 250 mil anos atrás, o nosso córtex pré-frontal estava formando. É a cereja do bolo da criação, é o córtex pré-frontal. 250 mil anos atrás. Cara, a gente não tinha cachorro, não tinha roda, não tinha fogo, não tinha o mínimo do que a gente imagina hoje que é uma civilização. O nosso córtex era esse aqui, que a gente estava aqui, entendeu? E segue a mesma Porque, coisa. Arqueologicamente, nessa época a gente achou um crânio que tem essa mesma conformação, então, portanto, a gente tem a mesma... ali dentro daquele cérebro, daquele crânio, tinha um cérebro muito parecido com o nosso, entendeu? E aí o que acontece, então? Pensa que eu e você, lá 250 mil anos atrás, entendeu? E você é um cara, eu sou um cara poeta, entendeu? Nasci com a veia artística, né? Como o João, um senso estético e tal, e aquela coisa toda, eu estou tentando ver aqui o borboletear aqui dos insetos, as estrelas, o céu e tudo mais, e estou vendo a coisa linda do dia, entendeu? Você é um cara neurastênico, tá entendendo? Então você fica querendo ver pelo em ovo, entendeu? Então assim, você fica procurando sarna para se coçar, entendeu? Então você fica ali, quer dizer, nesse momento eu estou saudável e você está doente, certo? Perfeito. Ok? Mas a questão é que como a sua regulação para a sensibilidade para as coisas ruins tá no altamente sensível, entendeu? Quando acontece de fato alguma coisa ruim, você percebe antes. Entendido. Entendeu? E caras como eu foram comidos, entendeu? Por predadores, entendeu? Então assim, e você gerou sua descendência. Então nós, seres humanos, hoje, nós temos essa tendência muito maior de ver coisas ruins e negativas. É isso que a neurociência chama de viés da negatividade. Isso é uma coisa que não é novidade para ninguém. Quer dizer, se você olhar na televisão, para cada 10 notícias, 9 é desgraça. Entendeu? Por quê? Porque você fica lá colado na televisão e fazendo propaganda de 1000 coisas lá, entendeu? Entendi. Aí depois, para poder não falar que é o jornal sanguinário, entendeu? Ele mostra lá que tem um projeto social lá e fala boa noite sorrindo. Entendeu? Entendido. Isso é regra, entendeu? Mas por quê? Porque a gente tem esse magnetismo por coisa ruim. Entendi. Porque na minha estrutura, que eu chamo de animal, a gente precisa dessa sensibilidade para a gente sobreviver. Então isso é bem primitivo. Certo. Né? Bom, hoje, isso não ajuda a gente, cara. Entendi. Entendeu? Não ajuda, cara. A gente precisa pensar positivo, a gente precisa pensar o que você quer na vida.
Muita gente, quando a minha esposa, por exemplo, é coach integral sistêmico, né? Então, quando a gente senta para fazer uma sessão de coaching, a pessoa sabe exatamente o que ela não quer. Mas quando pergunta, o que você quer? Ela tem dificuldade de responder, entendeu? Porque não pensa no positivo. Pensa mais no negativo, quer dizer, e aí assim, putz, e aí, como é que você vai tocar a vida pensando no negativo, fugindo do que é ruim, entendeu? Então, pensar positivo, agradecer, sabe assim, sonhar no sentido, não em delírio, assim, mas correr atrás dos seus objetivos, esse é um exercício espiritual hoje, entendeu? Porque se você deixar cair no automático, seu animal vence e você vai começar a ver coisa negativa. Então, coisas desse nível eu aprendi com o Pedro Calabrese, estudando um curso que eu demorei aí 2 anos para poder fazer. Cara, foi um dos maiores investimentos que eu fiz Isso tem me ajudado na consulta barbaramente, cara. Entendi. Barbaramente. Sua consulta deve ser um negócio realmente fora da curva. O estresse, por exemplo. O estresse, você tem lá, vamos dizer, 80% de sensibilidade para coisas negativas, entendeu? Cara, se você começa a fazer dieta, você não faz sexo, você não bebe água, você não dorme, cara, você vai para 98, velho. Entendi. Entendeu? Aí a pessoa chega para tratar o estresse no consultório, eu estou estressado. Cara, você pergunta as coisas para a pessoa só conta coisa ruim. Eu falo assim, conta uma coisa boa, ela não consegue. Não consegue contar. Entendeu? Ela olha o copo, ela vê meio vazio. Tá entendendo? O marido tá lá vendo o jogo do São Paulo, cheiroso de sabonete, tá entendendo? Vendo o jogo do São Paulo, coçando o saco dele, entendeu? Num sofá que é dele, e a mulher se irrita com aquilo. Entendeu? Mas por quê? Porque ela tá estressada. Ele não tá fazendo nada de errado. Entendeu? Às vezes o cara é muito legal, fofo. Entendeu? Mas ela só enxerga o negativo, entendeu? Entendi. Então, quando eu vejo um caso assim, eu digo, você está estressado. Sim. Não precisa cair o cabelo para poder perceber isso, né? Claro. Ela não enxerga nada de bom, então estresse. E não precisa chegar ao extremo, né? Também porque eu falo por mim, né? Eu já tive casos de estresse bem importantes e eu queria até que você partilhasse com a gente. E é uma coisa que eu compartilho do mesmo problema que eu vou... Por que eu escolhi reumatologia? Eu sei que não é sobre o meu episódio, mas eu vou te contar. Eu me peguei um dia fazendo plantão, uma carga de plantão muito extensa, e eu tive uma crise de ansiedade, um burnout assim terrível, que eu travei no meio do plantão. Travei no meio do plantão. E aí eu decidi que a partir daquele dia, é o que você falou, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero sossego. Eu quero poder trabalhar, fazer uma medicina de qualidade e atender os pacientes numa boa, mas isso aqui eu tenho certeza que eu não quero. E eu queria que você partilhasse a sua experiência com isso, né? Porque a gente às vezes vem aqui falar e parece que, poxa, os caras aí manjam e tal, mas a gente também tem os nossos percalços, né? A gente aprende com os tropeços também. Fala sobre a sua experiência. Burnout. Eu tive um burnout. Na verdade foi no meio da pandemia, né? Essa coisa de estar na internet, as pessoas estarem vendo ali, eu falar muito de estresse e tal, a pessoa me falou assim, Dudu, faz uma palestra de burnout para mim. Eu confesso, eu não sabia muito bem o que era burnout naquele momento. Estava trabalhando pra caramba e tal, estudando Pedro Calabrese, ele não tinha chegado nesse assunto ainda. E aí eu digo, ok. Aí pedi um prazo para poder estudar aquilo ali. Cara, eu fui estudar, eu fiz autodiagnóstico, entendeu? Porque acho que são 16 níveis, eu estava tipo lá no 12 já. Caramba. Entendeu? Aí aquilo me deixou muito preocupado, cara. Entende? Porque eu falei assim, putz, eu já estou no 12, o que está acontecendo no 13, no 14 ali, não quero isso para mim, nem a pau, Juvenal. Entendeu? Eu devo ter chegado lá, então. Entendeu? Então, aquilo, eu fiquei assim numa situação assim, porque para fazer um tratamento... E aí, assim, eu tive que desenvolver um método, sabe? Porque assim, poxa, vamos tomar antidepressivo. Porra, eu não queria, velho. Entendeu? Vamos fazer psicoterapia. Puta, demora, entendeu? E eu tava precisando de uma coisa rápida. Vamos fazer uma sessão de coaching. Além de ser caro, entendeu? Tem o lance do protocolo, da desumanização. Às vezes beira até com um desrespeito. Tipo, você tá louco? Tipo, essas coisas assim. E não combina com o meu nível de amorosidade. Eu sou um cara cuidador, entendeu?
Na antroposofia, ao contrário, tem muita amorosidade, entendeu? Mas também tem o lance de não ter esse efeito assim rápido. De uma vez. Eu falei, cara, eu não sei pra onde que eu corro, entendeu? Aí eu tive que fazer uma pizza de tudo isso, entendeu? Denominador comum. E para eu conseguir fazer para mim, entendeu? E a primeira coisa que eu tive que desenvolver foi um senso de amor próprio que eu não tinha, cara. Entendeu? Aí eu percebi o quanto que eu me desenvolvi a vida inteira, gastei e investi a vida inteira em cuidar de outra pessoa. E gerou uma hipertrofia, entendeu? E aí, assim, quando eu precisei olhar para mim, eu não conseguia. Não conseguia. Cara. Não conseguia. Então, assim, eu digo, não, eu preciso amar a mim mesmo, entendeu? Aí eu comecei a tentar desenvolver pensamentos, reflexões, tudo no silêncio do meu dia. Eu indo de moto para Guará para poder trabalhar, eu ia tipo 80 por hora para poder demorar bastante, para poder ficar nheco, para tentar entender, sabe? E aí eu cheguei a algumas conclusões assim, que na verdade todo mundo deveria, na verdade, ter, né? Desde a mãe, uma paciente mãe, que estou falando de perfil agora, né? Sobrecarregada de trabalho, que tem multitarefa, que trabalha fora, né? Cuida de todo mundo e que esquece dela, entendeu? Eu morro de dó às vezes quando eu pergunto o que você faz para você, o que você gosta, e a pessoa pergunta como assim, cara? Como assim? Entendeu? Putz, cara, sabe? Aí eu digo, cara, eu sei o que eu gosto muito de moto, de rock e de futebol, cara. Eu não vou deixar de fazer isso para mim, porque dá dó de uma pessoa que não sabe do que gosta. E é justamente a partir desse núcleo que ela vai conseguir cuidar das outras pessoas, entendeu? Porque cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo não se sustenta, cara. Receita pro entendeu? fracasso. Cristo, ok, mas cara, Jesus Cristo estava num outro patamar, bicho. Claro, né? Entendeu? Não dá nem pra comparar. Então, né? quem é você? Né? Se liga, Sim, entendeu? sim. Sabe? E aí também eu vejo homens também, né? Homens que têm aquela hipertrofia, aquela importância da questão profissional, né? E trabalha, e quer dar segurança, e acha que ficar comprando um monte de coisa é uma questão de dignidade e de valor próprio, Acaba aquela coisa invertendo toda. Justamente, inverte valores e ele esquece de jogar bola, esquece de fazer a sua ginástica, não medita, não vai na igreja, não é que não vai na igreja, não tem um mínimo de espiritualidade, de religiosidade com as coisas. Claro que essa pessoa vai adoecer. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, aí olhando para essas pessoas, eu digo assim, cara, eu tô nesse caminho aí, não tô disposto a pagar esse preço, não. Muito da hora. Tirei o pé, desculpa, rapidinho, tirei o pé de alguns trabalhos, comecei a fazer, a meditação entrou nesse momento na minha vida, né? O futebol e a meditação, cara. Foram os dois pilares que me estagnaram, que pararam o meu caminho para eu poder desse progresso. Entendido. No caminho do burnout. Mas é engraçado uma coisa que você falou, que a identificação desse processo aí é complicado, porque você estava se sentindo relativamente ok, Sim. né? Mas quando você foi aprofundar o negócio, você já viu que a vaca já estava indo para o brejo já fazia tempo. A quantidade de pessoas que devem estar nessa exata situação nesse momento não deve ser das menores. Cara, tem tanta gente, cara. Tanta gente. É bastante, cara. Daí a importância de ter uma avaliação igual a sua, né, cara? Um cara mais multidisciplinar assim. Poxa, muito legal. A sua, eu não sei se você conhece, não sei se você gosta, mas a sua forma de falar e de entender as coisas parece muito com, eu acho que é Sérgio Felipe de Oliveira, já vou falar, um neurologista da USP. Pô. Acho que é esse o nome, se eu não estiver errado. Sim, Sérgio Felipe. Ele é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. Sim, ele é presidente, inclusive, da Unispírito, que é que tem pós-graduação, tem curso. É uma faculdade, né? Que fala justamente das ciências do espírito. É um negócio que tem mais um curso que eu tenho vontade de fazer também. Eu assisti uma palestra dele sobre glândula pineal e tudo mais, porque eu achei fantástico, cara, fantástico. Assim, são pessoas que fazem a gente se inspirar, né? Igual você falou que, poxa, se eu conseguir ser 10% do que esse cara aí bicho, né? Sim. Poxa, já vai estar... A primeira palestra que eu vi dele, eu fui muito privilegiado, cara. Foi uma palestra sobre a intangibilidade da matéria. Caramba. Cara, eu fiquei chocado, porque ele mostra, com base na própria estrutura da matéria, que a matéria ela é intocável, invisível e intangível. Aí
para a palestra e fala assim, vamos falar do amor. Aí a gente fala assim, quem é que sabe que o amor existe? Aí todo mundo, tá, e aí? Entendeu? Qual o tamanho do amor? Qual que é o peso do amor? Qual que é a cor do amor? E aí, né? Ele é intangível para todo mundo, mas quem vai falar que não existe? Então ele coloca a questão da existência e da matéria relativo dos dois lados, cara. Entendi. Sabe? Poxa, loucura. Porra, ele ficou aqui na minha cabeça e ficou. São coisas que faz refletir, você fica até meio... Dependendo, você fica até meio que numa bad, assim, né? Você fala, poxa, todo o meu tamanho diante disso aqui, ó, um negócio intangível, um negócio complicado, cara. Mas muito bacana, muito legal mesmo. Você é um cara que, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui por umas 6 horas. Vamos embora. Mas, infelizmente, por João Canteiro, o homem que nos segura pela rédea, nós vamos precisar interromper. Mas você fez um preâmbulo muito interessante sobre você. Eu queria, só para terminar, a gente está fazendo isso com todos os convidados que vêm aqui, que você se definisse, ainda que mais uma vez, em 1 minuto. Para falar pra gente. Uma autodefinição. Quem é Rodrigo Caltabiano, em 1 minuto? Rodrigo Caltabiano é filho de Nelly Luiz, filho de Deus, apaixonado pelo ser humano. Eu me considero um instrumento de Deus na Terra, sem a menor coisa de autopromoção, assim, porque eu acredito que a medicina, ela é uma ferramenta divino espiritual, e a gente usa isso para poder amenizar o sofrimento do ser humano. A gente tem um ouvido que a gente ouve o sofrimento do ser humano, quer dizer, o nosso ouvido é o ouvido de Deus, a nossa boca é a boca de Deus. Então, assim, a gente precisa cuidar da gente, cara, para a gente poder continuar aliviando o sofrimento do ser humano, pelo menos ouvir, né? Pelo menos ouvir, né? Uma coisa que está hoje cada dia mais difícil, inclusive, né? E para a gente ser o que Jesus Cristo foi, né? Um avatar de Deus na Terra, né? E tentar levar uma mensagem de amor, de esperança, no mínimo de esperança, né? Porque não é toda vez que a gente cura, né, Marcão? Mas, assim, toda vez que a gente consegue ouvir, né? Então, assim, é isso que eu sou, cara. Gosto das coisas bonitas, gosto de comida boa, gosto da minha família. Sou um cara super conservador, né? Embora tenha uma abertura, né? Até a medicina fez isso comigo, né? Então, assim, atendo de pedreiros a CEOs, né? Atendo de teosóficos a umbandistas, então atendo todo mundo, e aí Deus me deu essa capacidade de conversar com todo mundo normal, entendeu? Porque eu acho que é assim que tem que ser, é isso que eu acredito. Muito bom. Estamos juntos à disposição. Teria alguma indicação de livro, de filme para todos, independentemente de questões relacionadas a consultório? Você fala assim, poxa, esse livro é um livro que eu acho que todo mundo... 2 livros, pode ser? Pode. Vamos pensando na antroposofia, que é aquela coisa de pensar dos dois lados, assim. O primeiro livro que eu recomendo é Tomar a Vida pelas Próprias Mãos. Tomar a Vida pelas Próprias Mãos. Tomar a Vida pelas Próprias Mãos. É um livro espetacular da falecida doutora Gudrun Burkhardt. A doutora Gudrun, ela é a médica antroposófica, foi, né? A médica antroposófica mais antiga do Brasil. Ela trouxe essa terapia, chamada terapia do biográfico, né? E que esse livro é uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento, né? Mostra os contextos que a gente passa na vida, né? Dividido mais ou menos em setênios e tal. Então, assim, é um livro que vale a pena demais, assim, claro, para a pessoa que tem mais de 18 anos, pelo menos, né? Porque para viver história de vida tem que ter um pouco de tempo de voo, né? Claro. Então, esse é um livro sensacional. Outro livro também que me marcou bastante também é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Jeito Harvard de Ser Feliz? Jeito Harvard de Ser Feliz. Isso é científico, né? É um livro que foi escrito por Sean Acor. É um cara que ele é um psicólogo positivo lá de Harvard, um solteirão convicto, e ele escreve as experiências dele na busca por inteligência emocional. E é um livro divertidíssimo, porque ele conta as experiências dele, que é muito engraçado, as experiências dele, né? Mas todas recheadas com pesquisas. Então, um livro sensacional, fantástico esse livro. Esses 2 livros são assim, recomendo assim, independente para quem. Independente para quem. Todo mundo devia ler esses 2 livros. De cabeceira. Maravilha, muito bom. Recebemos aqui Rodrigo Caltabiano. Muito interessante, cara. Dá para ver que você
Transpira Medicina. E não sei se foi possível captar aí, mas houve um preâmbulo de emoção aí logo em cada conversa, né? E dá para ver que realmente você fala, você sente, você acredita no que você faz. É isso. Como permitido aqui pela nossa direção, a gente sempre termina com algumas citaçõezinhas. E hoje nós vamos terminar com a citação de Logan Pearsall Smith, que é um ensaísta americano. Há 2 objetivos na vida. Primeiro, conseguir o que se deseja, e segundo, ser capaz de se aproveitar disso. Só os mais sábios alcançam a segunda etapa. É isso. Valeu, galera. Papo 20, sensacional. Voltamos na próxima semana. Valeu.